O milagre que mudou a vida de Marcos, da escuridão à luz na Igreja Universal. Marcos tinha apenas 24 anos, mas sua vida já pesava como uma cruz que ele não conseguia mais carregar. Há 2 anos, uma dor insuportável no abdômen o impedia de comer, dormir ou até mesmo trabalhar. Os médicos diagnosticaram a síndrome de Rapunzel, uma condição rara em que os cabelos se acumulam no estômago, formando uma massa sólida que obstrui o intestino. As cirurgias eram arriscadas, os remédios não faziam efeito, e os médicos só davam uma saída: prepare-se para o pior. A família de Marcos, simples e religiosa, já havia gastado todas as economias em consultas e exames. Sua mãe, Dona Maria, chorava todas as noites pedindo a Deus uma solução. Seu pai, um homem de poucas palavras, mas de fé inabalável, certa manhã lhe disse: filho, já tentamos de tudo. Só nos resta buscar a Deus de verdade. Vou te levar na Igreja Universal. Marcos, embora criado no catolicismo, nunca havia pisado em uma igreja evangélica. Mas, sem forças para discutir, aceitou. Era uma quarta-feira à noite, dia de corrente de libertação. Ao entrar no templo, sentiu algo diferente. O som dos cânticos vibrantes, as pessoas orando com lágrimas nos olhos, pastores ungidos impondo as mãos sobre os fiéis. Um arrepio percorreu seu corpo. O pastor, ao ver Marcos curvado de dor, se aproximou. Meu filho, o que você tem? Marcos, com voz fraca, contou sua história. O pastor então o levou até o altar, onde a fogueira santa estava acesa. Aqui o fogo do Espírito Santo queima toda doença, toda maldição. Você veio ao lugar certo, declarou o homem de Deus. Marcos foi convidado a participar da campanha da fé, onde os fiéis são desafiados a crer em milagres através de orações, jejuns e ofertas. Deus não é injusto. Se você der o primeiro passo, ele fará o resto, disse o pastor. Marcos, mesmo com dúvidas, decidiu entregar um dízimo simbólico, tudo o que tinha no bolso, R$ 20. Senhor, se o Senhor existe, me ajude, sussurrou. Naquela noite, durante a vigília de oração, o pastor unge Marcos com óleo e orou com autoridade. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora. O Deus que abriu o Mar Vermelho vai abrir o seu corpo para a cura. Marcos sentiu uma queimação no abdômen, como se algo se movesse dentro dele. De repente, um suor frio cobriu seu corpo, e ele caiu de joelhos, chorando. Ao chegar em casa, algo incrível aconteceu. Pela primeira vez em meses, Marcos sentiu fome. No dia seguinte, foi ao hospital para novos exames. Os médicos ficaram estarrecidos. A massa de cabelos havia desaparecido. Isso não tem explicação médica, disse um deles. Marcos sorriu. Tem sim. O nome disso é milagre. De volta à Igreja Universal, Marcos subiu ao altar para dar seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, contou como Deus o livrou da morte. Eu achava que minha vida tinha acabado, mas aqui eu encontrei a verdadeira fé. Não é só questão de orar, é questão de crer e agir, declarou, enquanto a congregação aplaudia e glorificava a Deus. Hoje Marcos é um homem transformado. Trabalha como voluntário na igreja, ajudando outros que chegam doentes e desesperados. Aprendeu que a fé não é passiva. Deus quer que a gente lute, que participe das campanhas, que dê o dízimo com alegria. Quando fazemos a nossa parte, Ele faz a dele, e não há doença, dívida ou maldição que resista. Sua mãe, Dona Maria, sempre repete: a Igreja Universal não é só uma igreja. É um hospital de almas, um lugar onde Deus opera milagres todos os dias. Quem entra aqui com fé, sai com a vitória. E assim, a história de Marcos se tornou mais um testemunho vivo de que quando o homem crê e age, Deus faz o impossível. Porque na Igreja Universal, a fé não é teoria, é poder. E os milagres? Eles acontecem a cada culto. No mesmo ano em que Marcos recebeu sua cura, um jovem chamado Lucas chegou a CCB arrastado pela irmã, quase sem forças. Ele tinha apenas 22 anos, mas a dependência química já havia roubado sua saúde, sua família e até a vontade de viver. Os olhos fundos, as mãos trêmulas e o cheiro de álcool que exalava de suas roupas faziam com que as pessoas se afastassem. Mas não ali, não na Igreja Universal. A irmã, Ana, já tinha ouvido falar dos milagres daquele lugar. Ela mesma havia sido libertada de uma depressão profunda após participar de uma campanha de jejum. Se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a do meu irmão também, pensava, enquanto o ajudava a sentar no banco da frente bem perto do altar. O pastor, ao vê-lo, não fez caretas nem virou o rosto. Aproximou-se, colocou a mão em seu ombro e disse com firmeza: filho, hoje é o seu dia. Deus não te trouxe até aqui para te deixar assim. Você vai sair daqui novo. Lucas, desacreditado, apenas balançou a cabeça. Já tinha ouvido promessas antes, mas aquela era diferente.
Havia algo no olhar daquele homem, na fé daquelas pessoas que o fez ficar. Durante o culto, enquanto a congregação orava, Lucas sentiu algo estranho. Não era dor, não era medo. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, queimando por dentro tudo que o destruía. Ele começou a tremer, suar frio e de repente, como se alguém o empurrasse, caiu de joelhos. Senhor, me ajuda! Gritou, sem nem saber de onde tirou forças para falar. O pastor e os obreiros o cercaram, impuseram as mãos sobre ele e começaram a clamar em voz alta: saia, espírito de morte! Em nome de Jesus, quebre-se essa maldição! Lucas sentiu como se algo saísse dele, algo pesado, sufocante. Quando abriu os olhos, estava chorando sem parar, mas pela primeira vez em anos, sentia alívio. Nos dias seguintes, a batalha não foi fácil. As tentações voltavam, as memórias do vício o assombravam. Mas Lucas não estava sozinho. Os irmãos da igreja o visitavam, oravam com ele, levavam-no às reuniões de libertação. A irmã Ana não desistia. Você já está livre, irmão. Agora é só manter a vitória. Uma noite, durante uma santa ceia, Lucas teve uma visão. Sonhou que estava em um deserto, rodeado por sombras que o puxavam para um abismo. De repente, uma luz forte brilhou, e uma voz disse: Você é meu. Eu já te resgatei. Ao acordar, soube que não era mais o mesmo. O desejo pela droga havia ido embora. No lugar, uma paz que não entendia, mas que não queria perder. Hoje, Lucas é um obreiro na CCB. Todos os domingos ele está à porta da igreja, recebendo aqueles que chegam como ele chegou, quebrados, sem esperança. Eu sei o que é olhar no espelho e não reconhecer quem está ali, diz, abraçando um novo visitante. Mas Deus não desiste da gente. Ele usa esta igreja para nos tirar do lixo e nos transformar em testemunhas do seu poder. Sua mãe, Dona Cida, que já havia enterrado a esperança de ver o filho vivo, agora não se cansa de contar: meu filho era um morto-vivo. Hoje é um guerreiro de Deus. Quem diria que aquele menino que eu via nas ruas, sujo e doente, estaria aqui de terno, lendo a Bíblia e levando outros para Jesus? Só Deus. E assim como Marcos, Lucas se tornou mais um sinal de que na CCB não há caso perdido. Assim, casos de glória. Porque quando o homem se rende a Deus, e Deus age através da sua igreja, os impossíveis se tornam história. E as histórias? Elas se multiplicam, todos os dias em cada templo, em cada vida que se entrega. Porque milagre não é coisa do passado. É coisa de quem crê. E aqui, a fé tem endereço. Na mesma semana em que Lucas deu seu testemunho no culto, uma jovem chamada Ana Clara chegou arrastada pela prima ao templo da CCB no bairro Jardim Primavera. Ela vinha com o rosto inchado de tanto chorar, as mãos trêmulas e um desespero que parecia transbordar pelos olhos. Há 3 anos ela lutava contra uma depressão profunda que a deixava acamada por dias, sem forças nem para tomar banho. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos tinham dito que seu caso era crônico. Sua mãe, Dona Maria, já havia gasto todas as economias em consultas e internações, e a família vivia em um silêncio pesado, como se o ar da casa tivesse se tornado veneno. Eu não aguento mais, prima, Ana Clara sussurrou, segurredando o braço de Jéssica enquanto entrava no templo. Se Deus não me curar hoje, eu não volto amanhã. Jéssica, que havia sido libertada de um vício em drogas na mesma igreja um ano antes, apenas apertou sua mão e disse: aqui, ele não só ouve, ele age. O culto já havia começado, e o coral entoava Deus é fiel, com uma unção que parecia envolver cada pessoa ali. Ana Clara sentou-se no último banco, com medo de que alguém notasse seu estado. Mas então, o pastor começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que depois de 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada instantaneamente. O Senhor não mudou. O pastor declarou batendo levemente no púlpito. Ele ainda está aqui, hoje, neste lugar, esperando que alguém estenda a mão e creia. Ana Clara sentiu algo estalar dentro dela. Não era esperança, era algo maior, uma certeza que veio como um raio. Quando o pastor fez o apelo, ela se levantou sem pensar. Tremendo, foi até a frente, onde os obreiros a receberam com sorrisos e orações. Uma irmã colocou as mãos em sua cabeça e começou a clamar em línguas, enquanto outra segurou suas mãos e disse: filha, hoje você sai daqui nova. Deus já te curou. E então, como se uma cortina escura fosse arrancada de dentro dela, Ana Clara sentiu o peso se esvair. Era como se algo saísse de seu corpo, deixando para trás uma leveza que ela não conhecia há anos. As lágrimas agora eram diferentes, não de dor, mas de alívio. Ela abriu os olhos e pela primeira vez em meses queria viver. Eu estou curada! Gritou sem conseguir conter. Jesus me curou! A igreja inteira explodiu em glórias a Deus.
Dona Maria, que havia ido apenas para acompanhar, caiu de joelhos no meio do templo, chorando e louvando. Naquela noite, Ana Clara dormiu sem pesadelos pela primeira vez em anos. No dia seguinte, acordou com fome, não só de comida, mas de ler a Bíblia, de ir à igreja, de contar para o mundo o que Deus havia feito. Hoje, um ano depois, Ana Clara está na faculdade de psicologia, não para tratar de sua própria mente, mas para ajudar outros que passam pelo que ela passou. Toda quarta-feira, ela está na porta do templo, distribuindo folhetos e convidando pessoas com um sorriso que irradia paz. Eu era uma prisioneira da minha própria cabeça, ela diz, segurredando a Bíblia que ganhou no dia de sua cura. Mas Jesus quebrou minhas correntes. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. E assim como Lucas, como Marcos, como tantos outros, Ana Clara se tornou mais uma prova de que na CCB, os diagnósticos médicos não têm a última palavra. A última palavra é de Deus. E ele ainda fala, ainda cura, ainda transforma. Porque milagre não é sorte, é amor. E aqui, esse amor tem nome, Jesus. No mesmo templo onde Ana Clara encontrou sua libertação, um homem chamado João Batista sentava-se sempre no último banco, como se quisesse esconder-se de Deus. Ele chegava tarde, saía antes do fim do culto e nunca levantava as mãos. Seu rosto era uma máscara de amargura, os olhos vazios como janelas de uma casa abandonada. João tinha sido um homem de negócios bem-sucedido, dono de uma pequena fábrica de móveis que empregava dezenas de famílias. Mas um incêndio, seguido de uma série de más decisões, o levou à falência. As dívidas se acumularam, os credores bateram à sua porta, e a vergonha o consumiu. Ele começou a beber para afogar a dor. A esposa, desesperada, levou os 2 filhos para a casa da mãe, e João ficou sozinho, dormindo no sofá da sala que antes era cheia de risos. Foi sua cunhada, Maria, que o arrastou até a CCB. Ela não desistiu, mesmo quando ele cuspiu palavras duras e disse que Deus não queria saber dele. Mas Maria orava por ele em segredo, todas as noites, pedindo que o Senhor tocasse naquele coração endurecido. Até que, numa quarta-feira de jejum, algo mudou. O pastor estava pregando sobre o filho pródigo e João, sem querer, ouviu. As palavras eram como facas que cortavam suas desculpas. Você acha que seu pecado é maior que a misericórdia de Deus? Que sua falha é maior que o seu perdão? João sentiu as lágrimas queimando os olhos, mas se segurou. Não ia chorar ali, na frente de todo mundo. Mas então, o coro começou a cantar. Vem como estás, não precisa ter medo. O sangue de Jesus te limpa, te faz novo de novo. E foi como se aquelas palavras fossem só para ele. João sentiu algo estalar dentro do peito, como uma parede caindo. De repente não conseguiu mais segurar. As lágrimas desceram, e ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. O pastor desceu do púlpito e se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Não disse nada, apenas orou em voz baixa. E João, pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido, esperança. Naquela noite, ele não voltou para o sofá vazio. Foi para a casa da sogra, bateu a porta e quando a esposa abriu, ele caiu de joelhos. Não teve palavras bonitas, só um choro quebrado. Me perdoa. Eu quero voltar. Eu quero ser homem de novo. Hoje João Batista não é mais o mesmo. Ele trabalha como motorista de aplicativo, mas todas as manhãs, antes de sair, lê a Bíblia com a família. As dívidas ainda existem, mas agora ele sabe que não está sozinho. E toda quarta-feira, ele está ali no templo, não mais no último banco, mas na frente com as mãos levantadas. Eu perdi tudo, ele testemunha com a voz grossa de emoção. Menos a coisa mais importante, a chance de começar de novo. Porque na CCB não importa o tamanho da queda. O que importa é que Deus estende a mão. E quando ele toca, a vida nunca mais é a mesma. E assim como Ana Clara, como João, como tantos outros que já entraram naquele templo carregando dor e saíram carregando milagres, a história se repete. Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda restaura, ainda faz o impossível. Porque aqui entre essas paredes, o que o mundo diz que está perdido, Deus diz que tem solução. E ele nunca erra. No mesmo culto, um pouco mais atrás, sentada entre as irmãs da congregação, estava Maria José. Ela chegará ao templo arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos os médicos tinham dado o diagnóstico, esclerose múltipla, progressiva, sem cura. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença. A cada mês, suas pernas respondiam menos, os espasmos aumentavam, e a esperança, aos poucos, ia se apagando como uma vela no vento. Seus filhos, ainda pequenos, perguntavam por que mamãe não conseguia mais brincar no chão como antes.
O marido, um homem de fé, orava todas as noites ao seu lado, mas até ele, em alguns momentos, sentia o peso do "até quando, Senhor?". Maria José já havia tentado de tudo: remédios caríssimos que só aliviavam por pouco tempo, tratamentos alternativos que prometiam milagres e só deixavam o bolso mais vazio, e até mesmo a resignação silenciosa, como se aceitar a dor fosse a única saída. Mas naquela quarta-feira algo foi diferente. Enquanto o irmão pregava sobre a mulher do fluxo de sangue que, mesmo depois de 12 anos de sofrimento, não desistiu de tocar nas vestes de Jesus, Maria José sentiu uma pontada no coração. Não era dor física. Era uma vozinha quietinha, como um sopro: levanta. Vai lá na frente. Ela hesitou. Como? Com suas pernas trêmulas, que mal a sustentavam com o apoio da bengala. Mas a voz insistia. E então, entre lágrimas, ela se apoiou no ombro da irmã ao lado e, passo a passo, arrastando os pés, chegou até o altar. Não havia mais vergonha. Não havia mais medo do que os outros iriam pensar. Só tinha ela, seu desespero e uma fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, ainda ardia dentro dela. Quando o irmão impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, Maria José sentiu um calor estranho percorrer sua coluna, como se uma corrente elétrica suave estivesse desatando nós invisíveis. Seus dedos, que há meses não obedeciam direito, começaram a formigar, e então, sem entender como, ela sentiu força nas pernas. Não era imaginação. Não era emoção do momento. Era real. Levanta, irmã. O irmão incentivou com a voz firme de quem já tinha visto Deus agir antes. Maria José soltou a bengala. Primeiro, um pé. Depois, o outro. Tremendo, mas firme. E então, diante de todos, ela deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem se dar conta, estava andando. Não como antes, não com a mesma velocidade, mas estava andando. Sem dor, sem espasmos. Só com lágrimas escorrendo e um sorriso que não cabia no rosto. O templo explodiu em glórias a Deus. Gritos de aleluia, palmas, pessoas chorando. Seu marido, que assistia tudo do fundo, caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando agradecimentos. Os filhos, sem entender direito o que acontecia, pulavam e gritavam: "Mamãe está curada! Mamãe está curada!". Nos dias seguintes, os médicos, incrédulos, pediram exames e mais exames. Os resultados não mentiam. A inflamação nos nervos havia regredido de forma inexplicável. "Isso não tem explicação médica", disse o neurologista, coçando a cabeça. Maria José só sorria e respondia: "Tenho sim, doutor. O meu médico se chama Jesus". Hoje ela não só caminha como corre atrás dos filhos no quintal. Não só vive sem dor como ajuda outras pessoas com a mesma doença, levando-as ao templo e dizendo: "Se Deus fez por mim, Ele faz por você também". Porque na CCB, ela aprendeu que milagre não é coisa do passado. É para quem crê. É para quem, mesmo com as forças acabando, ainda estende a mão e diz: "Senhor, eu quero". E assim, mais uma história se junta às outras. Mais um impossível vira testemunho. Mais uma vida que o mundo havia desistido, mas que Deus resgatou. Porque aqui, entre essas paredes sagradas, não há doença que resista à oração, não há coração tão duro que não amoleça com o amor de Cristo, não há noite tão escura que não vire dia quando Deus decide agir. E Ele sempre decide. Basta confiar. No mesmo templo onde Maria encontrou sua cura, um jovem chamado Lucas chegava arrastando não só o corpo, mas a alma. Aos 23 anos, ele já havia ouvido de médicos, amigos e até da família que sua vida não tinha mais jeito. Um acidente de moto havia lhe tirado os movimentos das pernas e, pior, a vontade de viver. "Você nunca mais vai andar", disseram-lhe com voz fria, como se estivessem decretando uma sentença sem apelação. Lucas acreditou. E por 2 anos ficou preso entre 4 paredes, amargurado, achando que Deus havia se esquecido dele. Até que uma tarde sua mãe, que nunca deixará de orar por ele, chegou em casa com os olhos brilhando. "Filho, hoje tem um culto na CCB. Vamos?" Lucas riu com ironia. "Para quê, mãe? Para ver todo mundo de pé enquanto eu fico aqui?" Mas algo na determinação dela o fez ceder. "Vou, mas só para você parar de encher meu saco", resmungou. Não sabia que aquela decisão mudaria tudo. Quando entrou na igreja, sentou-se no fundo, de cadeira de rodas, com os braços cruzados e o coração fechado. Mas então o coro começou a cantar: "Deus é fiel, Ele não muda, o que Ele prometeu vai cumprir". E Lucas sentiu algo estranho. Não era emoção, não era esperança. Era como se uma voz sussurrasse dentro dele: "Levanta". Ele tentou ignorar. "Estou louco", pensou. Mas a voz persistia. E quando o pastor chamou os enfermos à frente, sua mãe o olhou com lágrimas nos olhos: "Vai, filho. Só vai". Lucas hesitou, mas algo o empurrou.
Com as mãos trêmulas, seguiu até o altar, onde dezenas de irmãos já estavam de joelhos, clamando. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma fé que Lucas nunca havia visto. Senhor, este jovem é teu. Tu o criaste para andar, para correr, para servir a ti. Em nome de Jesus eu determino, levanta-te e anda. Naquele momento, Lucas sentiu um calor percorrer suas pernas, como se fios elétricos estivessem sendo religados. E então, sem entender como, ele sentiu os pés. Primeiro um formigamento, depois uma pressão, como se algo puxasse para cima. Tenta, disse o pastor, estendendo a mão. Lucas olhou para baixo, respirou fundo e, com lágrimas escorrendo, empurrou os braços contra a cadeira. Um tremor tomou seu corpo. E então, ele se levantou. Primeiro vacilante, depois mais firme. Um grito de glória explodiu na igreja quando ele deu o primeiro passo. E depois outro. E outro. Até que, sem acreditar, Lucas estava caminhando, não só com as pernas, mas com o coração que finalmente entendia. Deus não o havia abandonado. Ele só estava esperando o momento certo para mostrar que onde a medicina diz não, ele diz sim. Hoje, Lucas não só anda como joga futebol com os amigos do bairro. Não só vive como leva outros jovens paralisados aos cultos, dizendo, se Deus me tirou dessa cadeira, Ele pode tirar você de qualquer prisão. Porque na CCB, ele aprendeu que milagre não é sorte. É obediência. É persistência. É crer quando tudo diz que não dá. E assim, mais uma cadeira de rodas fica vazia no templo. Mais um nunca mais vira agora sim. Mais uma vida que o mundo enterrou de pé, mas que Deus ressuscitou com amor. Porque aqui entre esses irmãos que oram sem cessar, não há limite para o que Deus pode fazer. Não há ferida que Ele não cure, não há sonho que Ele não restaure. Basta estender a mão. Basta dizer, eu creio. E então o impossível se curva aos pés da fé. O último passo. A cadeira de rodas de Lucas ainda estava ali, abandonada no fundo do templo, como um troféu silencioso da fidelidade de Deus. Mas naquela noite não era só um objeto vazio, era um convite. Ao lado dela, um jovem chamado Mateus, paralisado há 3 anos após um acidente, chorava enquanto segurava as mãos de Lucas. Eu também quero, irmão. Mas e se não der certo? Sussurrou, com a voz trêmula entre a esperança e o medo. Lucas sorriu, lembrando-se das noites em que, sozinho no quarto, repetia como um louco, mesmo que não veja, eu creio. Ele se ajoelhou diante de Mateus, colocou as mãos em seus joelhos atrofiados e orou não com palavras bonitas, mas com lágrimas que falavam mais que qualquer sermão. Pai, se o Senhor fez por mim, faça por ele. Não por merecimento, mas por misericórdia. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até as crianças pararam de brincar. Então, um tremor. Primeiro nos dedos dos pés de Mateus, depois nas pernas, como se uma corrente elétrica dívida percorresse seus músculos adormecidos. Ele gritou, não de dor, mas de espanto, quando, pela primeira vez em anos, sentiu o chão sob seus pés. Com ajuda, levantou-se. Tremia. Caiu. Levantou alguém. E então, entre risos e lágrimas, deu um passo. Depois outro. E outro. O templo explodiu em glórias. Mas no meio da alegria, Lucas puxou Mateus pelo braço e apontou para a cadeira vazia. Isso não é sobre você, nem sobre mim, é sobre ele. Deus não nos cura para nos fazer famosos, mas para provar que onde o homem vê fim, ele vê começo. A lição que fica. O milagre não é apenas o corpo que se levanta, é a alma que se rende. Lucas aprendeu que a fé não é a certeza de que Deus fará como queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor. Às vezes a cura vem instantânea, outras, na forma de força para suportar. Mas sempre, vem acompanhada de um chamado. Agora vai e conte. Não guarde esse Deus só para você. Hoje 2 cadeiras de rodas estão vazias na CCB. 2 vidas que o mundo desistiu, mas que Deus resgatou. E a pergunta ecoa no ar, suave e urgente. Qual será a próxima? Porque aqui, entre esses muros onde a oração é combustível e a dúvida não tem vez, o impossível não é uma barreira. É apenas a próxima história que Deus está prestes a reescrever. Basta estender a mão. Basta dizer, eu creio. E então, até as cadeiras aprendem a voar.